Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio Canal, no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Diariamente você pode encontrar em meus endereços eletrônicos a liturgia. E eu já antecipo, porque eu sei que muitas comunidades se preparam antes, bem antes, para a liturgia da palavra. Por isso eu transmito anteriormente. Nesta gravação eu estou passando para vocês a liturgia referente ao dia 6 de dezembro de 2022, terça-feira, segunda semana do Advento. Segunda semana do Advento. É dia de São Nicolau de Mira, Santa Dionísia, e temos aqui algumas informações sobre a celebração. Terça-feira, 6 de dezembro de 2022, segunda semana do Advento, cor dos paramentos litúrgicos roxa. Ano litúrgico A. Ou seja, quando o foco é o evangelho escrito por São Mateus. Anteriormente, o foco era o evangelho escrito pelo médico São Lucas. O rito é a missa própria, com prefácio primeiro do Advento, ou memória de São Nicolau de Mira, bispo. Se for a missa em memória de São Nicolau, a cor dos paramentos litúrgicos é branca, né? É uma memória facultativa. E se for a missa comum, o prefácio é roxo, ok? Então são algumas informações para que todos saibam como acontece na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, memória facultativa de São Nicolau, bispo, que morreu mais ou menos em 350, bispo de Mira, na atual Turquia, grande taumaturgo, padroeiro da Rússia. Suas relíquias foram levadas para Bari, na Itália, e por isso é conhecido também como São Nicolau de Bari. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos do 1 ao 11. Consolai o meu povo, consolai-o, diz vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, dizei em alta voz, que sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Grita uma voz, preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada de vosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. A glória do Senhor então se manifestará, e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Dizia uma voz, grita, e respondi, o que devo gritar? A criatura humana é feno, toda a sua glória é como flor do campo, seca o feno, murcha a flor, ao soprar o Senhor sobre eles. Sim, o povo é feno, seca o feno, murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus fica para sempre. Sobe a um alto monte, tu que trazes a boa nova a Sião. Levanta com força a tua voz, tu que trazes a boa nova a Jerusalém. Ergue a voz, não temas, dize às cidades de Judá, eis o vosso Deus, eis que o Senhor Deus vem com poder, seu braço tudo domina, eis com ele sua conquista, eis à sua frente a vitória. Como um pastor ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros e carrega-os ao colo. Ele mesmo tange as ovelhas mães. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, Salmo 95, na Vulgata, ou 96 na Bíblia
hebraica, na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 1º, 2º, 3º e 10º a C, 11, 12 e o 13. Refrão, Isaías 40, versículos do 9 ao 10º. Olhai e vede, o vosso Deus vem com poder. Repitamos! Olhai e vede, o vosso Deus vem com poder. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome, dia após dia anunciai sua salvação. Olhai e vede, nosso Deus vem com poder. Manifestai a sua glória entre as nações, e entre os povos do universo seus prodígios. Publicai entre as nações, reina o Senhor, e os povos ele julga com justiça. Olhai e vede, o nosso Deus vem com poder. O céu se rejubile e exulte a terra, aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. Olhai e vede, o nosso Deus vem com poder. Na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça, e os povos julgará com lealdade. Olhai e vede, o nosso Deus vem com poder. Repitamos! Olhai e vede, o nosso Deus vem com poder. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 18, versículos do 12 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão. É importante nós termos esse momento de entender o que foi transmitido, né? Então vamos lá, Mateus, capítulo 18, versículos do 12 ao 14. É curtinho esse, né? Vejamos na Bíblia, edição pastoral. 18, 12 a 14. Diz o seguinte aqui sobre esse texto. Por que alguém se exalta, se extravia, isto é, se distancia da comunidade? Certamente por causa do escândalo, conforme os versículos 6º até o 9º, que diz aqui: quem escandalizar um desses pequeninos que acreditam em mim, melhor seria para ele pendurar uma pedra de moinho no pescoço e ser jogado no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai do homem que causa o escândalo. Se a sua mão ou o seu pé é ocasião de escândalo para você, corte-o e jogue-o para longe de você. É melhor para você entrar para a vida sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as 2 mãos ou os 2 pés
e ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho é ocasião de escândalo para você, arranque e jogue-o para longe de você. É melhor para você entrar para a vida com um olho só do que ter os dois olhos e ser jogado no inferno de fogo. Então, olha, certamente que se alguém se extravia por causa do escândalo ou do desprezo daqueles que buscam poder e prestígio, a parábola mostra que a comunidade inteira deve preocupar-se e procurar aquele que se extraviou. A comunidade se alegra quando ele volta para o seu meio, porque a vontade do Pai foi cumprida. Uma boa reflexão. Temos outra aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. O Antigo Testamento nos mostra que Deus se manifesta como aquele que faz história com seu povo, um zeloso amigo, companheiro, presente na vida das pessoas, ansioso pela felicidade de todos. Um Deus que não se conforma em perder nenhum de seus filhos, nem mesmo o menor de todos, que é o mais rebelde, o mais pecador. Jesus confirma esta imagem de Deus, indo pessoalmente ao encontro dos pecadores, tomando refeição com eles, devolvendo-lhes a paz de espírito, e nos revela Deus como Pai amoroso, que quer o maior bem para todos. A salvação de cada filho e cada filha é a grande alegria do Pai. É necessário, porém, que cada um de nós se abra ao amor de Deus, ao amor do Pai eterno. Agora vamos aos santos do dia. Temos 2 santos neste dia: Santa Dionísia e São Nicolau. Vamos começar com São Nicolau. São Nicolau é santo do dia 6 de dezembro. Bem, a imagem do santo São Nicolau é reforçada todos os anos no calendário natalino, como o Papai Noel, Santa Claus nos países anglo-saxões e Nicolaus na Alemanha. Ele é padroeiro de Moscou, na Rússia, da Grécia, de Lorena, na França, de Mira, na Turquia e Bari, na Itália. Conhecido também por São Nicolau de Mira e de Bari, nasceu em Patara, na Ásia Menor, na metade do século III, próximo ao ano 280. Durante as perseguições aos cristãos, São Nicolau foi preso. Só foi solto com o edito de Constantino, decreto que dava certa liberdade aos religiosos. Elevado à dignidade episcopal, por inspiração sobrenatural dos bispos, foi venerado santo ainda em vida. Sua história conta que quando um vizinho chegou a uma grande pobreza, mandou suas 3 filhas virgens venderem o próprio corpo para não morrerem de fome. O santo, então, passou por 3 vezes na casa do Senhor, deixando uma bolsa cheia de moedas de ouro, preservando a pureza das meninas. Os pais de Nicolau eram nobres, muito ricos e religiosos. Segundo sua tradição, quando pequeno, rejeitava o leite materno, o que foi considerado jejum voluntário. Quando jovem, preferia ir à igreja a passar o tempo brincando. Conta-se que fazia doações anônimas e dava moedas de ouro, roupas e comida para as viúvas e os pobres. Disse que ele colocava presentes nas chaminés à noite, para que quando as crianças acordassem, encontrassem aquelas dádivas. Foi conhecido como Nicolau de Mira durante 7 séculos após a sua morte, e depois passou a ser chamado de Nicolau de Bari. Mesmo sob falsas vestes, São Nicolau nos exemplifica e recorda o seu grande amor às crianças e aos pobres, e a alegria em poder servi-los em nome de Deus.
outro santo, que na verdade é uma santa. Santa Dionísia, santa do dia 6 de dezembro. Santa Dionísia é da Tunísia, no norte da África. Ela abraçou a fé cristã em 477 e tornou-se evangelizadora, ensinando catequese ao povo. O rei Humérico defendia as ideias de Ário, um homem que pregava uma heresia a respeito de Jesus. Ele dizia que Jesus tinha duas personalidades e duas naturezas, uma personalidade humana e uma divina, uma natureza humana e uma divina. Santa Dionísia divulgava sem medo a verdadeira doutrina a respeito de Cristo, definida no concílio de Calcedônia, em 451. Uma pessoa divina em duas naturezas, humana e divina. Na sua natureza humana, Jesus sofreu e morreu, porém, não podia nem sofrer nem morrer na natureza divina. O rei Humérico, não gostando da sua postura, mandou prender Dionísia e a torturou até a morte. Uma mártir de Cristo, né? Santa Dionísia, rogai por nós. São Nicolau, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você precisa, se for para o seu bem. Segundo o professor Felipe Aquino, professor e escritor de livros da Igreja Católica, Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. E nós temos que esperar no tempo dele, no tempo de Deus. Não é o nosso tempo. Nosso tempo é o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos. Então vamos aguardar. Se for para o nosso bem, ele vai nos atender. E agora eu clamo do aramaico para o português, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos evangélicos. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vem, Senhor Jesus, um dia ele vai voltar. Jesus retornará e será o juízo final, o fim da história, o fim desse espaço, desse tempo como conhecemos aqui, e viveremos numa nova dimensão. Algo inenarrável, inefável. É algo místico. Não dá para nós, simples criaturas, querer desenhar esse quadro. O que sabemos é que Deus nos pede que nos arrependamos dos nossos pecados, nos reconciliemos com Ele para garantir a vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Perdão, Senhor, pelos pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco.